a todos o nosso abraço fraterno. Hoje trazemos para reflexão em conjunto. Esse um bocadinho mal e eu peço desculpa, já me disseram para eu não usar amarelo e branco. Disciplina mental e espiritualidade. E entender o desafio ou compreender a vida através da mente, da disciplina. Hoje analisaremos então um paradoxo humano. Nunca houve tanta informação, tantos métodos, tantos cursos, tantos livros sobre performance, sobre produtividade, inteligência emocional, liderança, alta performance e por aí vai. No mundo empresarial, sabemos que quem planeia vence, quem foca acerta, quem se disciplina cresce e quem persevera sempre realiza. Mas será que quando entramos no campo espiritual mantemos esse foco e essa perseverança? A verdade é que muitas vezes queremos resultados sem método, queremos crescimento sem esforço, transformação espiritual sem constância, paz sem vigilância interior. Todos nós aqui carregamos com certeza no íntimo o desejo de evoluir, de crescer, de conquistar algo mais além do que aquilo que somos. Mas entre o ponto em que estamos e o que queremos alcançar na vida, existe uma chave que o mundo empresarial reconhece e aplica, mas no campo de crescimento e desenvolvimento espiritual, poucos de nós valorizamos: a disciplina. Durante séculos, acreditou-se que a disciplina fazia parte do caráter moral. Ou nascíamos com ela, ou não a tínhamos. Essa perspectiva limitada ou crença limitante, como as ciências novas gostam de chamar, tem-nos levado a acreditar e a nos sentirmos fracassados quando não conseguimos manter ao longo prazo os objetivos que queremos alcançar. No entanto, pesquisas recentes da neurociência, por volta da década de 90, mais ou menos, e a psicologia cognitiva, revelaram uma verdade transformadora. A disciplina é uma habilidade que se pode ser desenvolvida e não um traço fixo da personalidade. Convém, no entanto, aqui fazermos uma diferença substancial. Disciplina não é motivação e também não é força de vontade. E a confusão entre disciplina, motivação e força de vontade é uma das principais causas do fracasso nos nossos objetivos a longo prazo. A motivação é assim como que o combustível da disciplina. A motivação é como o vento. Se um dia o vento sopra forte, no outro será brisa suave. Porque a motivação é algo que está ligado ao sistema do cérebro chamado dopaminérgico. Ela antecipa um resultado e faz uma descarga de dopamina, mantendo-nos então entusiasmados, mas ela sempre acaba. A disciplina é diferente. A disciplina é estável, é um método, às vezes até pode ser confundida com um ritual, é constante e sempre produz resultado. É a capacidade de mantermos ações consistentes independentemente do nosso estado emocional. Não apetece fazer, mas nós fazemos. É o sistema que funciona quando a motivação se esgota. E a motivação sempre se esgota. E enquanto a motivação pergunta, por exemplo, como é que eu me sinto em relação a isto que estou a fazer agora? Por exemplo, entramos num curso, numa ação de formação e a gente a determinada altura, com o frio, com as dificuldades que vão surgindo, será que aquilo vale a pena? Será que devo ir? Se calhar não vou. Portanto, ela pergunta como é que eu me sinto. A disciplina pergunta o que é preciso ser feito para eu realizar
o meu objetivo. No entanto, a ciência revelou ou demonstrou uma coisa que no livro Domínios da Mediunidade da psicografia de Chico Xavier tem lá um capítulo que eu não consegui encontrar, mas sei que já o li, se às vezes algum colega se lembrar, que fala sobre a epigenese, que é imprimir sobre a genética. E a ciência deu-lhe outro nome e chamou neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se reorganizar, de fazer novas conexões neurais ao longo da vida. É uma descoberta que possibilita o ser humano a moldar os seus hábitos através de uma prática deliberada, mas de forma disciplinada e consistente. Então, os nossos hábitos são assim como o nosso software mental. Nós sabemos que num computador, por exemplo, existe a parte do hardware, que é toda a composição física e palpável do aparelho, e existe, no caso seria o cérebro, e existe depois aquilo que é o software, o sistema onde funcionam todos aquilo que nos possibilita realizar algumas coisas e que não é visível. Os nossos hábitos são então o nosso software mental, o software do nosso cérebro, que automatizam o nosso comportamento. Todos os nossos hábitos, e alguém já teve esta sensação, por exemplo, uma pessoa que faz o mesmo caminho todos os dias, de certeza que já toda a gente passou por isto. Chegou ao destino um dia e em determinada altura nem se lembra de ter feito o percurso, porque o cérebro assumiu de forma automática o hábito daquele percurso e nós conduzimos e chegamos lá e dizemos assim, como é que eu estou aqui? Nem me lembro de ter passado por ali. Já estou aqui. Quase toda a gente já passou por isto. E isto é só para demonstrar a capacidade, aquilo que acontece connosco. Todos os nossos hábitos são um sistema automático, o software dos nossos hábitos. Portanto, é o software dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas vontades, e estão automatizados pelo nosso cérebro. E tal qual como um computador. O computador, se não é atualizado, começa a deixar de ter capacidade, então se calhar nós viemos a esta vida para aprimorar o nosso software mental. Charles Duhigg, numa das suas pesquisas, identificou aquilo que foi chamado por o locus do hábito, que hoje é usado amplamente e é usado já há várias décadas, e nós nem nos apercebemos disso, é que ele identificou 3 processos na criação dos hábitos, que é deixa, rotina e recompensa. Então, há uma deixa, depois cria-se uma rotina e depois o cérebro começa a ver a recompensa. E mais à frente nós vamos perceber o que é que eu quero dizer com isto. Isto chama-se, desculpem, fiz aqui uma... Quando um comportamento se torna habitual, o córtex pré-frontal pode relaxar, conservando energia mental. Isso pode explicar que as pessoas disciplinadas frequentemente relatam, aquelas pessoas que são mais disciplinadas, dizem às vezes, eu faço isso, mas isso a mim não me custa nada. Porquê? Porque elas já conseguiram fazer com que o cérebro não fizesse esforço e o hábito que eles adquiriram deixou de ser, foi automatizado e eles fazem aquilo de forma natural. Mas passaram por esse processo como nós temos que fazer quando queremos mudar algum hábito em nós. Cada hábito novo que queremos desenvolver, cada melhora que queremos na vida, na saúde, na vida espiritual, começa e conquista-se com disciplina. E a disciplina estrutura-se em 3 pilares fundamentais. E isso nós observamos no mundo empresarial: perseverança, foco e constância. Por agora pensemos, se nós tivéssemos sido disciplinados naquilo em que acreditamos, porque estamos aqui, somos espíritas, julgo que não está cá ninguém pela primeira vez, não? Então,
Nós acreditamos que a vida é apenas uma escola na qual nós viemos e estamos de passagem e com a necessidade última de evoluir. Este é o processo da vida. Se nós nos focássemos nos últimos 6 anos nesta verdade, de quanto sofrimento nós não nos pouparíamos? Porque nós sabemos que cedo ou tarde, isto que hoje, e todos nós estamos aqui, todos nós temos um problema hoje, se calhar para resolver, uma dificuldade para ultrapassar. Mas essa dificuldade lá à frente não vai ser nada, porque isso é do mundo. E nós o que vamos levar realmente é então aquilo que conseguirmos mudar nos nossos hábitos mentais, o nosso software mental. A verdade é que, espiritualmente, sem disciplina, somos espíritos bem intencionados, mas espiritualmente improdutivos. Porque há uma necessidade de moldarmos os nossos hábitos, uma vez que há uma necessidade de corrigirmos o nosso software, o nosso espírito. E é isso que todos nós viemos trabalhar, melhorar os nossos hábitos que estão automatizados e fazem parte do nosso ADN. O homem contemporâneo aprendeu a organizar o mundo exterior, com sucesso, com alta performance, mas ainda não aprendeu a dominar o seu hábito, o seu habitat interior. E não sou eu que o digo, é Joana de Ângeles. No livro Estudos Psicológicos, pelo médium Divaldo Pereira Franco, que diz: a criatura humana desenvolveu extraordinária habilidade para dominar a matéria, mas permanece infantil na condução das próprias emoções. A verdade é que a vida que queremos está do outro lado da disciplina, da constância da mudança que precisamos e temos que fazer. E nesta reflexão podemos entender como construir essa mentalidade espiritualmente disciplinada, de como tomar decisões mais firmes todos os dias, um pouco de cada vez, e com isso transformar a nossa jornada espiritual, a nossa motivação, a nossa vontade e, consequentemente, a correção dos nossos hábitos. Então, se vocês estiverem dispostos, e só farão os que quiserem, vamos fazer um pequeno exercício. E os que tiverem a coragem de o fazer, eu quero lembrar desde já que nenhuma mudança começa com um discurso motivacional. A verdadeira mudança, ela começa com uma sensação de incómodo. É assim como que há uma parte de nós que até acredita e já sabe o que tem que ser feito, e há outra parte de nós que diz assim: não me quero comprometer muito, porque eu não sei se vou conseguir, porque estamos na zona de conforto. Só para lembrar, porque eu agora vou fazer um pequeno exercício, eu vou projetar ali, ela está amarelo, se alguém não conseguir ler, eu vou dizê-la, e vou pedir então que façam este exercício. Vocês vão lê-la. Primeiro vão ler a frase, depois vão fechar os olhos, vão respirar fundo, inspirar, expirar e vão dizê-la mentalmente, só para cada um para si. E depois vocês vão perceber o que acontece dentro de vocês. Ora, vamos lá. Conseguem ler, não? Portanto, hoje eu começo a disciplinar. Agora, os que quiserem, os que não se sentirem à vontade, não têm que o fazer, fecham os olhos. Este é o primeiro passo para sairmos da zona de conforto. Esta tomada de decisão é importante para que cada um possa assumir o controle da sua vida. Tudo começa aqui, com a tomada de decisão de querer ser diferente e de melhorar os seus hábitos, que, como dizíamos, estão automatizados e agem, e como dizia Joana de Ângeles, e agem de forma automática e muitas vezes nós nem nos apercebemos de que isso está a acontecer. E por isso vamos cometendo alguns erros. No entanto, convém aqui lembrar e fazer um pequeno reparo só, e isto já aconteceu com todos, que vão surgir aquilo que se chamam as barreiras emocionais que sabotam a constância, ou seja, nós tomamos esta decisão
E às vezes até estamos motivados, agora vou para casa, pá, vou conseguir fazer isto, eu agora vou assistir a um discurso motivacional, e pá, e agora é que eu vou conseguir, aquele indivíduo deu-me uma chave importante. Mas a verdade é que manter essa constância, porque disciplina não é motivação, nem é força de vontade, e compreender as bases neurais da disciplina é apenas metade da equação. Porque normalmente nós cometemos estes erros, e estes são os erros principais de quem está num processo de mudança. O primeiro é o perfeccionismo. Queremos fazer tudo perfeito de uma vez. E isto ninguém consegue. Nós quiséssemos citar, por exemplo, aqui Tom Edison, que foi o que criou a lâmpada, por exemplo. Será que ele resolveu criar a lâmpada, chegou ali, fez a lâmpada, está feito? Quantas vezes ele não tentou e não errou, não tentou, mas manteve a disciplina, não desistiu. Portanto, não estava perfeito, ele foi aprimorando. Temos depois a pressa de querer mudar tudo de uma vez, sobretudo quando começamos num projeto muito motivados, porque aquela pessoa disse-nos algo que disse, é mesmo aquilo que eu queria ouvir, e nós estamos todos empolgados, depois temos a pressa de querer fazer. Ninguém deve tentar mudar nada, tudo de uma vez. Deve-se mudar um pouco de cada vez, criar um hábito e mudar um hábito de cada vez. Temos depois a fadiga, o cansaço, que também vai surgir, e depois vem aquelas coisas, aquelas desculpas, hoje não posso, hoje não consigo, estou cansado. Tem depois o erro, que às vezes nos leva a sentir a sensação de fracasso, mas isso faz parte, errar faz parte do processo, ou seja, vamos recair, o hábito voltamos a repetir, tenho o mau hábito de julgar as outras pessoas. Às vezes até já nem digo, mas penso, e depois fico ali a pensar naquilo, aquela pessoa fez aquilo. Quando notarmos, caímos nesse erro, eu disse ontem disse que ia corrigir este hábito. Cortar de imediato, retomar ao caminho e dizer assim, não quero fazer mais isso. E com isto nós vamos então fazer depois aquele processo do lopus do hábito, que já vamos perceber um pouco mais à frente. E depois tem a sensação de conforto que às vezes nos impede de mudar. Existe uma explicação para tudo isto. Estes sentimentos e estes pensamentos não são fraqueza, não são preguiça, e isto é biologia. E é importante compreender aquilo que acontece dentro de nós, porque compreender o que acontece biologicamente dentro de nós capacita-nos, dá-nos uma capacidade de entender melhor e de nos superarmos contra nós mesmos. A ciência comprovou que o nosso cérebro foi programado para economizar energia. O córtex pré-frontal, como dizia, que é responsável pela tomada de decisões, que avalia tudo como uma equação. Ou seja, ele diz esforço versus recompensa. Se o resultado não aparece compensador num curto espaço de tempo, o cérebro começa a criar estas barreiras. E dizer, eu não consigo, já tentei, vem o perfeccionismo. Não, hoje não vou, hoje vou esquecer isso porque estou com pressa, não consigo. Hoje não vou ler porque, estou cansado. Portanto, o nosso cérebro, porque não vê o resultado, e o cérebro, como portanto, a motivação, que trabalha mais com o sistema límbico, o sistema de motivação da dopamina, o cérebro tem que ser reprogramado. O hábito, que é a sede do nosso ADN espiritual. Então vocês perceberam assim, mas então, e é exatamente aqui que entra o processo da disciplina, que mais não é de que não fazer aquilo que tem que ser feito de forma continuada, de forma persistente, apesar da resistência do nosso cérebro. Hoje estou cansado, mas eu vou ler. Não leio uma página, leio 2 parágrafos. Porque senão ele começa a inventar desculpas, interrompe. E por isso é que nós espíritas somos muito disciplinados com o horário de começar a palestra, com os horários de terminar as aulas de evangelização, as aulas de... Porque essa disciplina é importante, e às vezes as pessoas pensam que disciplina, como vamos ver, que é rigidez. Isso é para não deixarmos que... Porque isto já aconteceu, se calhar, àqueles que fazem o evangelho no lar, se uma semana interrompem, na outra já parece difícil retomar. E quando a gente decide mudar o dia, parece que aquele dia é o dia ideal. Naquele dia não tenho nada para fazer, vou fazer naquele dia. Começam a aparecer coisas para a gente fazer naquele dia. Se não mantemos a disciplina, quando dermos por ela, deixamos de fazer.
Porque depois aqui também tem depois a influência espiritual. Então, os conhecedores deste mecanismo sabem que não é preguiça, que não é falta de vontade, mas que é neurologia. O cérebro odeia fazer esforço sem retorno rápido. Se não lhe dermos, e aqui é que vem a verdadeira deixa que eu vos vou dar. Lembrem-se, o lopus do hábito. Eu vou-vos dar uma deixa, vocês, e isso eu já não posso fazer por ninguém, vão criar a vossa rotina e depois o vosso cérebro vai sentir a recompensa. Então a deixa é dar significado real ao que queremos construir. Porque quando o motivo é forte o suficiente, forte o bastante, nós paramos de buscar atalhos, paramos de inventar desculpas, aceitamos o desforço, aceitamos a disciplina e começam então com isso a surgir os primeiros resultados. O nosso cérebro começa a receber a recompensa e quando ele recebe a recompensa, deixa de ser esforço, já não é no córtex pré-frontal e temos o sistema, ou seja, aquilo dá-nos prazer fazer, então deixou de fazer um esforço e temos aquilo que dizíamos no início, os que conseguem vencer-se e que fazem as coisas de forma, dizem, pá, isso não me custa nada, eu faço aquilo e para uns é um sacrifício maior. Então nós temos que fazer é dar um significado real àquilo que queremos construir. Pensemos agora, será que eu tenho bem definido aquilo que espiritualmente quero e preciso mudar? Porque as empresas têm bem definidos os objetivos que querem alcançar. Será que espiritualmente eu tenho isso bem definido? Porque, por exemplo, dizer eu quero evoluir espiritualmente, isso é muito vago. E o cérebro diz logo assim, isso dá muito trabalho. Evoluir espiritualmente, o que é isso? E nem estou para pensar nisso. Mas se nós dissermos assim, por exemplo, vou estudar mais a doutrina espírita e vou procurar corrigir aquele hábito, é um pouco mais claro. Então o importante é dar um significado claro àquilo que queremos realizar. Programar uma meta pequena, um objetivo pequeno e procurar estar consistente nessa correção. Porque a razão daquilo que queremos ser não pode ser delegado noutra pessoa. E essa rotina que eu falava não pode ser feita por mais ninguém senão por si próprio. Só a pessoa é que pode vencer-se a si próprio. Só a pessoa é que pode... E vou-vos dar um exemplo engraçado, e eu não estou aqui a tirar pedras a ninguém, nem porque eu também tenho telhados de vidros, e foi por aí que eu comecei. Mas, por exemplo, ouve-se às vezes, muitas vezes isto dizer assim, eu gostava tanto de estudar a doutrina espírita e gostava de ir ao curso, ao curso lá dos médiuns e tal, mas no dia do curso não consigo ir. Em casa, quando vou para ler, dá-me um sono, isto deve ser espiritual. Desculpas. É o teu cérebro que está a sabotar. O teu cérebro está a deixar ser automatizado pelo teu velho software. Não estás a fazer aquilo que viestes, que foi evoluir e esforçar-te por fazer algo melhor e algo maior. E eu não estou a tirar pedras a ninguém porque eu comecei assim. Eu comprei um livro e disse, vou estudar mais. Trabalho, vou começar a ler ao final do dia. Eu olhava para o livro olhava para mim, hoje não. No outro dia eu olhava para ele, de vez em quando ele olhava para mim, mas eu não olhava para ele. Até que um dia a vida obrigou-me mesmo. Então, e eu estabeleci uma coisa que foi, e é muito importante dizer-vos isto. Ler no sofá, o cérebro entende que é para descansar. E há muita gente que tem este hábito. E ler na cama, o cérebro tem o hábito, na cama é para dormir. E depois a pessoa diz, não consegui reter aquilo que li, não consegui, comecei a ler, deu-me um sono, pois se não criar um sítio específico que o cérebro perceba que aquele lugar é para ler e para estudar, se não criar um sítio, um lugar, se for para o sofá, ou se for, estou a falar na maioria, os que se conseguem vencer, ótimo. Mas na cama, eu confesso que, pelo menos comigo, é muito difícil ler na cama. E se leio, depois não consigo lembrar-me do que li, porque a gente já está naquele entorpecido, já está ali o sono a querer vir, e o corpo relaxa e, portanto, o melhor método é, efetivamente,
Começarmos por objetivos pequenos. Quem não consegue ler porque diz que tem dificuldade porque lhe está o sono, comece por ler um parágrafo. De repente, o parágrafo era grande e perdeu o seu pensamento nesse parágrafo. Começa a dizer para si mesmo, não, vou repetir. Porquê? Porque o cérebro, como não quer fazer esforço, da próxima vez está mais atento. Da próxima, ao fim de algum tempo, claro que não é assim tão rápido. Mas o cérebro, como dizia, o cérebro começa a dizer, se eu não estiver atento, ele vai voltar a repetir o parágrafo. Então, é assim que a gente consegue trabalhar os nossos hábitos. E daí o lopes do hábito. Porque nós, no mundo empresarial, nós conseguimos esses objetivos. Porquê? Porque nós somos disciplinados a chegar a horas, nós somos disciplinados com os objetivos que a empresa nos põe, porque isso dá-nos uma sensação de prazer porque temos prestígio, porque sabemos que é dali que vem a nossa qualidade financeira, a nossa vida financeira, é dali que nós conseguimos adquirir. E isso dá-nos uma compensação imediata. Por isso é que nós somos muito disciplinados naquilo que é as empresas, naquilo que as empresas nos pedem. Então, guardemos esta frase: dar um significado real ao que queremos construir espiritualmente. E o Espiritismo, por incrível que pareça, já nos ensinava isto, e na Revista Espírita, que já tem quase 150 anos, na Revista Espírita de 1863, Kardec fez esta pergunta, ou comentou esta pergunta, portanto, num debate, numa conversa: podemos dizer, com base no Espiritismo, que o homem é artífice do seu próprio destino? Responderam, ou comentou o Kardec: evidentemente. Deus fez o homem o artífice do seu próprio destino, razão pela qual o caminho que o conduz ao bem requer esforço seguido e trabalho constante, completa vigilância e atenta pesquisa, instinto frenado, aqui é o hábito, que refere-se ao hábito, frenado quer dizer travado, parado, não é? Razão, pensamento operante. Isto está então na Revista Espírita do ano de 1863. Quem não se lembra dos espíritas que normalmente têm o hábito da leitura ou que acompanharam a vida de Chico Xavier, quem não se lembra do encontro de Chico Xavier no início da missão que lhe foi confiada com o seu benfeitor e guia espiritual Emmanuel, em que Chico se apresentava muito apreensivo com o trabalho gigantesco que lhe estava a ser confiado, e então o benfeitor, após as instruções a trabalhar, a estudar, a esforçar-se no bem, a garantir que não faltaria o apoio espiritual, o senador romano, Emmanuel, disse-lhe: olha, mas 3 coisas são fundamentais e tu vais conseguir com êxito. E Chico Xavier esfregou as mãos: quais são? Diz-me a primeira. E ele disse: disciplina. E Chico depois perguntou: então e a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. E toda a gente conhece a obra que Chico Xavier deixou para todos nós. Essa foi o grande legado dele. Ele era um homem super disciplinado. E a psicologia contemporânea é clara: onde está a tua atenção, está a tua energia. E o Evangelho também nos diz: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então, o alerta de Jesus significa que temos que ver o que é que estamos a valorizar, em que é que estamos a despender a nossa energia, porque o tesouro revela os nossos verdadeiros desejos e as nossas verdadeiras prioridades. Evidentemente que todos nós precisamos dos bens materiais, da carreira, da família, do prazer, de se divertir, mas não desconsideremos o fundamental das coisas espirituais. Pela razão de que isso é o que nos resta no final da etapa, no final da jornada espiritual. Então questionemos-nos: onde estou eu e onde quero chegar? Será que definimos metas espirituais ou deixamos-nos ir ao sabor dos dias? Quais os meus objetivos espirituais para este dia,
para este mês ou para este ano? Que ajustes preciso eu de fazer para começar a aprimorar a minha jornada espiritual? Dar significado real ao que queremos construir espiritualmente. Tornar claro aquilo que queremos para nós. E eu vou dar então, a título de exemplo, algumas sugestões nas quais possa ser o nosso campo de trabalho. Disciplina no pensamento. Eu vigio a qualidade dos meus pensamentos? Ou com frequência deixo a minha mente flutuar naquilo que já passou, deixando-me em estados depressivos? Ou deixo em mim a ansiedade de projetar aqui cenários futuros que provavelmente podem não acontecer? Joana de Ângeles diz-nos: serás o que pensas e planeias, pois que a tua mente e o teu sentimento procedem os valores que são cultivados. Tua mente interfere sobre as células do teu corpo físico, mantendo e gerando saúde ou desequilíbrio em forma de doença. Isto está no livro Momentos de Consciência, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Disciplina no corpo físico. Qual tem sido a minha atenção com a minha vida física? Será que trabalho demais? Será que dou tempo de descanso? Será que procuro apaziguar os meus sentimentos? Diz-nos André Luiz, nos domínios da mediunidade pela psicografia de Chico Xavier: o organismo físico é aparelho delicado, exigindo respeito e disciplina para que se mantenha fiel aos desígnios da alma. É a única casa que temos para habitar. É o nosso corpo. É a casa que deve estar mais asseada, mais limpa e mais bem cuidada. É o nosso corpo físico. Então devemos ter cuidado com os excessos, com os abusos, com as negligências. Devemos ter cuidado com a alimentação, o repouso, com os hábitos. Porque isso é disciplina física e responsabilidade espiritual diária. Este talvez seja, hoje, o aspecto que mais precisamos de trabalhar em nós. Disciplina na função genésica, nas forças sexuais. Busco pôr luz no impulso da intimidade sem repressão, mas com maturidade, para que ela não seja geradora de tormentos, de culpas, de ressentimentos, de compromissos infelizes, francamente desnecessários. No capítulo Educação do Instinto, diz-nos Emmanuel, no livro Vida e Sexo: o instinto sexual é força criadora, que pede governo, educação e finalidade digna. Não se trata de repressão, mas de educação do impulso, orientando para os fins elevados, para manifestação de carinho, manifestação de amor, para uma reprodução consciente da própria espécie. Diz-nos o Livro dos Espíritos, na questão 716, o abuso de qualquer espécie é contrária à lei de Deus. Disciplina no falar. E para não me demorar muito mais, porque senão puxam as orelhas, vou já aqui para a citação do Evangelho que diz: a boca fala do que está cheio o coração. Será que eu vigio aquilo que falo? Diz-nos Emmanuel no livro Vinha de Luz: antes de falar, observa se o que vais dizer é útil, é verdadeiro e é necessário. Disciplina no falar. Às vezes as pessoas dizem: eu digo o que penso, mas às vezes não estão preparadas para ouvir o que os outros pensam. Portanto, será que, e aqui está um bom travão, lembremos deste quando for a disciplina de falar, se for este aquele que cada um sabe aquilo que tem mais para trabalhar, se é realmente útil, verdadeiro e necessário. Isto está no livro Vinha de Luz e é do Espírito de Emmanuel por Chico Xavier. Disciplina nas atitudes.
O amadurecimento espiritual manifesta-se nas atitudes do cotidiano. Isto está no livro Joana de Ângeles, Homem Integral, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Pequenas escolhas geram grandes conquistas. O comportamento exterior reflete a ordem interior, também de Joana de Ângeles. Portanto, disciplina nas nossas atitudes. Podíamos trabalhar a disciplina na fé. Uma fé amadurecida não se desespera nem se acomoda. Portanto, quando as dificuldades chegam e sabemos que tudo isso é ensinamento espiritual, como é que a gente reage? Portanto, uma fé que está esclarecida, que está fortificada, não se desespera, sabe que tudo está sobre uma lei de ação e reação, nem se acomoda também. Isto é para mim, tenho que aguentar, como a Gabriela, eu nasci assim e vou morrer assim. Portanto, não vamos pensar assim, portanto, não se desespera, mas também não se acomoda, não é? Uma fé esclarecida fortalece o indivíduo nos momentos de dor, diz-nos Joana de Ângeles, também no livro O Homem Integral. E terminaria dizendo, ninguém se ilumina num dia, mas ninguém se ilumina sem começar. Só queria dizer aqui uma coisa, em relação àquilo que falei inicialmente, foco, presença, foco e constância. Presença no campo espiritual é vigilância espiritual. Um espírito desperto, ausente de si, é uma mente vulnerável. Um espírito presente, atento, consciente, é uma alma protegida. E Jesus nos advertia, vigiai e orai. Não disse só vigiai, não disse só orai. Portanto, orai e vigiai. Portanto, uma mente que vigia e influenciam, como todos sabemos, os espíritos na nossa vida e sabemos que o nosso padrão vibratório da Terra não está nos melhores dias, portanto, sabemos que temos essa influência. Foco no mundo empresarial será então, o foco no campo espiritual será então direção, saber para onde caminha a minha alma. O mundo nos ensina a definir metas, o espiritismo nos ensina a definir valores. E o autoconhecimento é a chave para saber os valores que nós temos. E sabemos bem também que uma mente sem direção é uma mente que se entrega à força dos hábitos. E isto diz-nos Joana de Ângeles. Uma mente sem direção, portanto, foco espiritual é direção. É saber para onde caminha a minha alma. Uma mente sem direção entrega-se às forças dos hábitos, que é o que viemos trabalhar. E constância é disciplina espiritual. É fidelidade ao ideal de Cristo. Aqui está o ponto sensível. O mundo material, a disciplina é uma virtude, no mundo espiritual ainda é vista como algo de rigidez. Mas Chico Xavier e Emmanuel dizem-nos que disciplina é liberdade organizada. Então, por que é que não colhemos espiritualmente o que desejamos? A resposta é muito simples, mas desconfortável para todos nós. Porque não aplicamos o método que aplicamos ao mundo, à nossa alma. Queremos luz sem trabalho, paz sem enfrentamento, elevação sem renúncia. E Jesus foi claro. Cada um colherá segundo as suas obras. O mundo nos ensina a vencer fora. O Espiritismo ensina-nos a vencer dentro. Façamos então, ou que sigamos então, o conselho de Chico Xavier e de Emmanuel no livro Vinha de Luz. Ninguém se ilumina num dia, mas ninguém se ilumina se não começar. Esta foi a nossa reflexão de hoje. Estamos no início do ano, assim, um puxãozinho de orelhas para todos nós, porque eu estou incluído, também tenho muito que aprender. E queria lembrar, já agora, aproveitar se houver aí alguém mais motivado, temos um curso aberto ao sábado às 5 horas, se alguém quiser estudar o Livro dos Espíritos.